Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas caras e meus caros. Tudo bom com vocês? Como vocês já devem saber, hoje à noite vai rolar a 95ª entrega dos prêmios do Oscar, a edição de número 95 da premiação mais conhecida da indústria do cinema, e como eu criei o hábito de fazer todos os anos, algumas horas antes da premiação em si, eu gosto de publicar na internet uma lista dos meus palpites, com as minhas previsões de quais serão os filmes que vão vencer o Oscar em todas as categorias da premiação. Geralmente eu faço isso em formato de texto, eu publico lá no site, no depoisdocinema.com.br, mas esse ano aqui eu resolvi fazer diferente. Pela primeira vez em não sei quantos anos, eu resolvi fazer essas previsões aqui em formato de vídeo. Aproveitar que eu tô reativando aí o canal no YouTube, né, produzindo mais vídeos aqui pro YouTube. Antes, algumas considerações. Dessa vez, eu deixei de assistir a vários filmes da premiação. Geralmente eu corro atrás de ver o maior número possível de filmes, só que esse ano, eu confesso pra vocês que eu fiquei tão impaciente, tão desiludido com o prêmio de modo geral, que eu acabei nem tendo muita disposição pra assistir a vários filmes. Então, por exemplo, eu não assisti a nenhum dos curtas-metragens indicados, e eu também não assisti a nenhum dos longas-metragens em documentário, indicados à categoria de documentário do Oscar. E não foram os únicos, tiveram vários outros indicados que eu também não vi por pura falta de motivação mesmo. Mas, de um modo geral, eu consegui assistir a todos os indicados na categoria principal de melhor filme e uma grande parcela dos indicados a várias outras categorias, o suficiente para eu conseguir palpitar na maioria delas. Então fica esse aviso aqui, como eu costumo fazer lá no site todos os anos, eu divido cada previsão aqui em quem eu acho que vai ganhar e quem que eu gostaria que ganhasse, qual que seria o meu voto. Eu vou fazer em ordem decrescente para poder deixar melhor filme lá pro final, afinal a própria estrutura da cerimônia do Oscar é feita pensando assim, né, melhor filme vem lá no final, por último, justamente para criar esse crescendo. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Melhor canção original, Nato Nato, de RRR, que por sinal deveria estar indicado também a melhor filme e direção. Por que vai ganhar? Porque é Nato Nato, porque é um fenômeno absoluto, porque é uma música contagiante, viciante, maravilhosa, tanto quanto o próprio filme que é atrás. E qual que seria o meu voto? Nato Nato, é claro. Trilha sonora, vai ganhar Babilônia. Por quê? Porque a parceria entre o Damien Chazelle e o Justin Hurwitz já rendeu um Oscar aos dois, lá pelo La La Land, e sinceramente, eu desafio qualquer um que tenha escutado a música principal do filme, aquela Voodoo Mama, e não tenha ficado com isso semanas na cabeça. Qual que seria o meu voto? O meu voto seria... E qual que é o filme que, se vencer nessa categoria, eu vou acusar a academia de fraude? Nada de novo no front. Cara, sinceramente, aquele barulhinho mecânico que o filme faz de vez em quando é tão irritante, é tão insuportável. E o filme reutiliza esse teminha, emulando esse barulhinho, papo de umas 25 mil vezes ao longo do filme, achando que isso vai trazer tensão ao filme. É muito chato. Melhor som, eu acho que vai ganhar Top Gun Maverick. Por quê? Porque é um filme cuja experiência como um todo, ela se constrói muito chamando a atenção pra essa construção do som, pra maneira com que o som é construído, a fim de fornecer a melhor experiência possível pro espectador, e é uma daquelas construções sonoras que compelem o espectador a fazer questão de assistir ao filme na melhor sala de cinema possível, justamente pra poder ter essa experiência perfeita. Mas o meu voto, particularmente falando, talvez fosse Top Gun Maverick, mas eu acho que eu votaria no Elvis. Efeitos visuais, vai ganhar, obviamente, Avatar 2. Por quê? Porque o filme já ganhou praticamente todos os prêmios termômetro nessa categoria e é um filme do James Cameron, caramba. É o único ganhador possível pra qualquer um que tenha assistido ao filme. Então, obviamente, o meu voto também seria Avatar 2. E qual filme que, se ganhar nessa categoria, eu vou acusar a academia de fraude? Pantera Negra 2. Aquele namor pulando de um lado pra outro como se fosse uma geleca, nossa senhora, é muito feio. Melhor figurino. Vai vencer Elvis. Por quê? Porque já venceu o principal prêmio termômetro dessa categoria, já venceu o BAFTA, e é literalmente um filme sobre o Elvis Presley. E é um filme que faz jus a toda a extravagância do Elvis Presley. Vai ganhar, claro. E qual que seria o meu voto? Elvis. Melhor maquiagem. Vai vencer... Elvis. Por quê? Porque já venceu o principal prêmio termômetro dessa temporada e, repetindo o que eu falei na categoria anterior, é um filme sobre o Elvis Presley. Dito isso, eu admito que eu fiquei um pouco tentado a apostar na Baleia também, já que o trabalho de maquiagem em cima do Brendan Fraser é algo que obviamente chama muito atenção.
Porém, levando em consideração que boa parte das polêmicas de A Baleia, e são várias polêmicas, é direcionada ao fato de terem usado maquiagem e fatsuit pra poder transformar o Brendan Fraser num personagem gordo, levando em consideração isso, eu acho que se a academia premiar esse trabalho específico, há um risco de isso soar como um mau gosto, ou até mesmo como um endosso à gordofobia por parte da academia. Então por isso eu vou apostar no Elvis mesmo. E o meu voto particularmente seria... nada de novo no front. Design de produção, eu acho que vai ganhar Babilônia. Por quê? Porque o filme já ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores de Arte na categoria principal de filme de época, e embora os prêmios principais dessa premiação específica sejam separados em categorias demarcadas por gêneros, os outros filmes que venceram nessas outras categorias que eu mencionei foram filmes que nem sequer estão indicados ao Oscar aqui nessa categoria, que foram Knives Out, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Pinóquio. Portanto, eu acho que a vitória vai ser de Babilônia mesmo. Mas o meu voto seria de Avatar, O Caminho da Água. Montagem, vai ganhar Top Gun em Todo Lugar ao mesmo Maverick. Ok, vai ganhar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas foi difícil de escolher entre um e outro, porque, como vocês já devem ter percebido, essa é outra categoria em que o principal prêmio precursor é dividido em duas categorias. Eu tô falando do Ace Awards, ou Eddies Awards. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu essa premiação termômetro na categoria de melhor comédia ou musical, mas o Top Gun Maverick venceu na categoria de melhor montagem em drama. Então ele obviamente também tem chances consideráveis de vencer montagem no Oscar. Mas eu acho que, levando em consideração que a montagem de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma montagem muito frenética, que chama muita atenção pra si, eu acho que a academia vai premiar o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo mesmo. Mas o meu voto, particularmente falando, seria Tar. Fotografia vai ganhar Elvis. Por quê? Porque o filme já venceu o principal prêmio termômetro dessa categoria específica, que é o ASC, o Sindicato dos Diretores de Fotografia, e seria a oportunidade da academia premiar uma mulher nessa categoria pela primeira vez em 95 anos de premiação. Mas ainda assim, mesmo gostando muito do trabalho de fotografia de Elvis, o meu voto nessa categoria seria The Batman. E sim, eu sei que The Batman não foi nem indicado a essa categoria, mas levando em consideração que eu achei esse um dos maiores absurdos dessa edição do Oscar, eu ia votar nele mesmo assim e ia acabar se transformando num voto nulo como forma de protesto. Documentário vai ganhar Navalny. Por quê? Porque já ganhou o PGA, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores, o BAFTA, e é um filme sobre o líder da oposição contra o Putin. Sim, aquele mesmo líder da oposição que sofreu uma tentativa de assassinato por envenenamento em 2020 e que tá preso nesse exato momento. Como que a academia não vai premiar esse filme, não é mesmo? E qual que seria o meu voto? Eu não teria como votar porque eu não assisti a nenhum dos 5 indicados, então eu não ia me sentir à vontade em votar em ninguém. Animação, longa animado, vai ganhar Pinóquio do Guilherme Del Toro. Por quê? Porque ele já venceu os principais prêmios termômetro, venceu o Annie, venceu o BAFTA, venceu o PGA, ele conta com a grife Guilherme Del Toro e a Netflix investiu muito pesadamente nessa campanha, ela caprichou na campanha desse filme, bastante. Dito isso, eu também não ia achar um choque se por um acaso o Gato de Botas 2 surpreendesse e ganhasse, porque afinal de contas, ele se revelou um sucesso inesperado. E qual filme seria o meu voto nessa categoria? Eu só vi 3 dos indicados e, portanto, eu não ia me sentir muito à vontade pra votar aqui também. Mas, se forçado, eu acho que eu ia votar justamente no indicado, cuja vitória ia desagradar boa parte da audiência justamente por ser o mais óbvio, que é Red, Crescer é uma Fera, ou Turning Red, da Pixar. Eu amei esse filme. Melhor filme internacional vai ganhar, obviamente, Nada de Novo no Front. Por quê? Porque é o único dos 5 indicados que tá indicado também na categoria de melhor filme, a principal. Precisa mais? E qual que seria o meu voto? Argentina, 1985. Aliás, Close e E.O. também são infinitamente mais merecedores do prêmio do que o filme que vai ganhar o prêmio, que é o Nada de Novo no Front, que eu confesso que eu não gostei muito. Eu não assisti o A Quiet Girl, então não posso dizer. Roteiro adaptado vai ganhar Entre Mulheres, aquele Women Talking. Por quê? Porque ele já venceu o principal prêmio termômetro dessa categoria específica, que é o WGA, o Sindicato dos Roteiristas, e além disso, é a única oportunidade real que eles têm de premiar Sarah Polley e o próprio filme em si. E qual que seria o meu voto nessa categoria?
Sinceramente, nenhum dos indicados aqui me agrada muito não. Eu não assisti ao Living, então não posso falar sobre ele, mas os outros, nenhum deles tem um roteiro que me chame muito a atenção, que me salte muito aos olhos não. Roteiro original, vai ganhar os Banshees de Inisherin. Por quê? Porque ele já ganhou o principal prêmio termômetro dessa categoria específica, que é o WGA, o Sindicato dos Roteiristas, e é a única oportunidade realmente garantida desse filme não sair da cerimônia de mãos vazias. E qual que seria o meu voto nessa categoria? Tar. E qual que é o filme que, se ganhasse, eu ia acusar a academia de fraude? Triângulo da Tristeza, que eu carinhosamente apelidei aqui no canal de Parasita da quinta série. Melhor atriz coadjuvante. Vai ganhar a Jamie Lee Curtis pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por quê? Porque ela já ganhou o SEG e seria uma forma de premiar também a sua carreira como um todo. Mas que fique claro, eu não descarto a possibilidade da Angela Bassett ganhar aqui pelo Pantera Negra 2. Eu não descarto de forma alguma, porque afinal de contas ela também ganhou vários outros prêmios importantes e ela também tem um histórico e uma carreira muito notável, inclusive uma outra indicação ao Oscar. Eu também não duvido nem um pouco da Carrie Condon ganhar pelo Banshees de Inisherin, porque vai que ela se beneficia de uma possível divisão de votos entre a Jamie Lee Curtis e a Angela Bassett. Pode acontecer, eu acho bastante possível também, mas eu vou continuar apostando na Jamie Lee Curtis. E qual que seria o meu voto? A Carrie Condon, embora eu também goste muito da Hong Chau pela Baleia. Melhor ator coadjuvante vai ganhar o Ke Huy Quan pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por quê? Porque ele foi a figura mais fofa e simpática e querida da temporada junto com Brendan Fraser. E ele ganhou praticamente todos os prêmios precursores dessa categoria, inclusive o principal deles, que é o SEG. Mas o meu voto, particularmente falando, seria pro Jude Hirsch nos Fabelmans. Ele tem uma participação rápida, mas é uma participação que me conquistou completamente. Melhor atriz vai ganhar Michelle Yeoh pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por quê? Porque ela já ganhou o SEG na sua respectiva categoria e ia ser uma oportunidade de premiar não só o desempenho dela nesse filme aqui, ela tá ótima no filme, gosto muito dela nesse filme aqui, acho que ela tá maravilhosa no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas seria uma oportunidade de premiar também a carreira inteira da Michelle Yeoh, o conjunto da obra como um todo. E a única outra candidata que teria chances de ultrapassar a Michelle Yeoh seria Cate Blanchett, e ela já tem 2 Oscars na conta. Então até por conta disso, eu acho que valeria mais a pena apostar na Michelle Yeoh pelo ineditismo, pelo seu primeiro Oscar dela, e um Oscar que ela já deveria ter ganhado há bastante tempo. E qual que seria o meu voto nessa categoria aqui? Bom, eu não assisti ao To Leslie, então não sei dizer se a Andrea Riseborough tá bem, se ela merece a indicação ou a vitória, então com isso, baseada nas que eu vi, o meu voto seria Cate Blanchett por Tar, que, como eu falei na minha crítica do filme, é uma performance, uma das melhores performances de uma carreira que já é brilhante. E qual que é a indicada que, se ganhar, eu não só vou acusar fraude, como eu também vou criar a hashtag Oscar auditável já. Ana de Armas por Blonde. Vejam bem, eu amo a Ana de Armas, gosto muito dela e eu espero um dia poder vê-la ainda ganhar o prêmio máximo da indústria. Dito isso, eu não quero que seja por Blonde, essa aberração que eu coloquei no topo da minha lista de piores filmes de 2022 e no qual a Ana de Armas ela é colocada num papel tão equivocado que sabota qualquer possibilidade de uma boa performance sair dali. Melhor ator vai ganhar o Brendan Gleeson por A Baleia. Por quê? Porque ele já ganhou o SEG, respectivamente, o principal prêmio termômetro dessa categoria. É uma figura muito querida tanto na indústria quanto pelo público de um modo geral, e é uma figura que tá passando por um processo de volta por cima, de comeback, depois de passar anos ostracizado por conta de um assédio sexual que ele sofreu lá no início dos anos 2000 por conta do Philip Burke, ex-presidente da HFPA, que é a instituição responsável pelo Globo de Ouro. Sim, existem chances do Austin Butler ganhar pelo Elvis. Ele ganhou o BAFTA e ele realmente tá muito bem no Elvis mesmo. Mas, não. Eu acho que a narrativa já tá construída a favor do Brendan Fraser, seria uma vitória merecida e ia ser uma vitória bacana, ia deixar todo mundo feliz. Vai ser o Brendan Fraser. E o meu voto, qual seria? Bom, eu não assisti ao Living, então eu não sei dizer como é que tá o Bill Nighy nesse filme, mas se eu fosse obrigado a votar, eu acho que eu ia escolher o Brendan Fraser, até pelo conjunto da obra mesmo, por conta do histórico dele mesmo. Eu acho que seria uma vitória legal de ver. Direção, vão ganhar os Daniels pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por quê? Porque eles já ganharam o principal prêmio termômetro dessa categoria, que é o DGA, Sindicato dos Diretores. Eles estão na crista da onda com esse filme e...
Vocês têm alguma dúvida de que eles vão vencer? Já o meu voto pra essa categoria aqui seria pro Todd Field pelo Tar. E qual que é o candidato que, se vencesse... Aliás, não precisaria nem vencer. Só o fato dele estar indicado aqui já justifica a criação do hashtag Oscar auditável já. Ruben Östlund pelo Triângulo da Tristeza. Sério, o que ele tá fazendo aqui? E finalmente, melhor filme vai ganhar Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é claro. Por quê? Porque... Peraí... Vocês ainda têm alguma dúvida com relação a isso? O filme dominou a temporada de premiações inteira. Ele ganhou praticamente todos os principais prêmios dessa temporada. Venceu o PGA, venceu o SEG de melhor elenco, que são os dois prêmios que são considerados os principais termômetros pro Oscar de melhor filme. É um verdadeiro fenômeno junto à crítica e o público, e é a oportunidade perfeita pra academia mudar a sua fama de conservadora, premiando, então, um filme que é super dinâmico e ele é super moderno, tem tudo pra agradar as gerações mais novas. E o meu voto nessa categoria aqui de melhor filme seria Tar. E qual que é o filme que, se ganhasse, eu ia acusar fraude? Eu imagino que vocês já devam saber qual é. Obviamente, Triângulo da Tristeza. É isso. Como vocês já sabem, o Oscar vai acontecer hoje à noite. Ele tá marcado pra acontecer às 10h30. E não custa lembrar que tem uma playlist salva aqui no canal com todas as críticas que eu fiz dos outros indicados ao Oscar. Não fiz de todos, é claro, mas todos os que eu fiz estão nessa playlist. Eu vou deixar ela aqui no final desse vídeo. E agora eu quero saber de você. Quais são as suas apostas pro Oscar? Você vai fazer bolão do Oscar esse ano? E aí, como é que tá o seu? Conta aqui pra mim nos comentários. Curte o vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. E bom Oscar na medida do possível. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.